Antes de mais, queremos agradecer por ter-nos recebido em sua casa. É um prazer estarmos aqui e esta alegria contagiante também, acima de tudo. Nosso muito obrigado. Senhor Presidente, nós estamos aqui para espreitarmos um pouco aquilo que é a retrospectiva dos 50 anos da independência. É verdade que a retrospectiva é feita nas mais variadas vertentes e vamos tocar aqui alguns aspectos e queríamos ouvir aquilo que é o sentimento pessoal e até do próprio partido. E destes 50 anos de independência, que para alguns são 50 anos de independência não independente, cada um faz o seu cálculo. E nós também queríamos medir a pulsação do lado de cá. Portanto, a primeira questão que nós temos, vamos colocar, tem a ver com a política e governação pós-independência. Mas praticamente para aquilo que é a ideologia política, seguido pelo país pós-independência. E também olharmos nesta parte a criação da própria Frelimo, como um partido político e as suas consequências. Se não tiver alongado, era perceber durante esses 50 anos como é que se pode avaliar esse aspecto. Em primeiro lugar, quero agradecer pela vossa presença aqui no meu gabinete e dizer que a história deve ser dita e contada. Em 1974, eu engajei-me na Frelimo. 74. E nessa altura a base estava em Radane. Eu vivi na carne e no osso aquilo que foi o comportamento dos camaradas. Eu vi aqueles que foram réculos, chefes tradicionais que trabalharam naquela altura colonial a serem torturados, maltratados e mortos. Portanto, antes da proclamação da independência. Antes da proclamação da independência. Porque quando nós dissemos que a opressão começou depois de 2 anos da independência, estamos a atrasar as coisas. Antes da proclamação da independência, isso já estava acontecendo. O réculo Nampula sofreu. Ele tinha picotes. Foi obrigado a tirar os seus picotes com a garrafa. Já viu usarem a garrafa partida para lá na base. Os próprios brancos, os portugueses, eu vi a serem maltratados. E um dos episódios que eu posso contar aqui em relação ao carnaval. Em Nampula havia máscara. Naquela altura colonial nós chamávamos máscara. Era carnaval, no mês de fevereiro. Um grupo saiu da ilha de Moçambique para Nampula para fazer carnaval. Só que aquelas máscaras tinham imagem do branco europeu. Aquilo foi o motivo de levar aquelas pessoas a ficarem presas. Chegaram ali na Paz, foram torturadas e ficaram ali 2 ou 3 dias
Mas a pergunta que eu fiz naquela altura é que os próprios que estavam a torturar, quando fosse Mapico também, usavam quê? Máscara. Mapico, conhece Mapico? Sim, sim. Aquela dança Maconte. Yeah. Usavam. Qual é o motivo que leva alguém nativo de Nampula a usar máscara e ser torturado? E aquele que é da origem Maconte, não sou tripalista. Não. Vocês pediram para que eu contasse aquilo que a essência de quê? Da história, né? Yeah. Para dizer que isto aconteceu naquela altura. E na altura que depois da independência nacional, a independência política, nós vivemos várias situações. Várias situações. Os jovens não sabem o que é que nós passamos. Para um pai adquirir produtos alimentares era difícil. Portanto, isso um pouco depois da proclamação da independência. Da independência, yeah. Mas era por falta de produtos ou era para determinadas pessoas e outras não? Não era falta. O que é que acontecia na altura? Se você quisesse comprar o candeeiro, comprava o candeeiro, mas não tinha o vidro do candeeiro. O vidro estava em Niassa. A torcida estava aqui em Cabo Delgado. O próprio candeeiro estava numa determinada província. Isso aconteceu, né? E em relação à alimentação, os produtos alimentares também era a mesma situação. Yeah. Para se alimentar era preciso contar o número da família que você tem em casa. Cada família tinha um cardão para que pudesse levantar os produtos em relação ao número da sua família. Para ter acesso a uma cerveja que hoje todos estão a beber 5, 10, 20, 30, era preciso que tivesse de ter uma refeição. Uma refeição. Era uma cerveja ou uma refeição? Uma refeição. Cerveja, para aqueles que bebiam, eu sou muçulmano, mas eu via isso acontecer. Sim. Yeah. Para dizer que a vida não era aquilo que os jovens de hoje estão a viver. Yeah. E havia também opressão, chambocos. A sua mulher era a minha mulher, porque o chefe do grupo dinamizador tinha acesso de dizer que a sua mulher hoje tem que ir na OMM. Sem a sua vontade, ela tinha de participar lá e não voltar naquele dia, voltar no dia seguinte. O senhor tendo a possibilidade de abrir uma empresa. Nessa altura não havia a possibilidade do senhor ter a sua empresa. Tínhamos de ter a cooperativa. Isso aconteceu aqui. Muito bem. Sr. Presidente, será por isso que começou-se a notar algumas lutas entre moçambicanos, entre eles, um e o outro, um pouco antes do surgimento tanto da resistência nacional, já vamos falar disso. Estas questões todas que o Presidente esteve aqui a explanar, terá a ver com aquilo que foi, digamos, até luta entre os moçambicanos? É verdade, na medida em que quando começam a acontecer esses episódios, eu me recordo, estava nas FPLM na altura, e há um grupo que foi chamado de Repelt.
E os rebeldes tentaram fazer uma intervenção para que pudessem parar com essa situação, mas não tiveram a sorte e foram recolhidos. E todos esses foram levados para a província de Nampula para a ilha de Moçambique, naquela fortaleza da ilha de Moçambique. Yeah. Mas não foi fácil. Esses foram torturados, mortos, tudo. Yeah. Entretanto, mediante disto, em 1990 surge a Resistência Nacional Moçambicana. Qual é que, na sua opinião, foi o seu papel na Constituição de Moçambique? Eu queria corrigir, não foi em 1990, foi em 1977. O aparecimento de quê? Da Resistência Nacional Moçambicana. 77. O André Matado Massancaíce e o Afonso Djakama foram jovens na altura, jovens corajosos, porque não havia nessa altura alguém que pudesse vir contrariar aquilo que estava acontecendo em Moçambique. Eles foram corajosos. E a vontade e a coragem levou para que com eles pudessem ter mais jovens que pudessem fazer a luta ou a guerra contra o regime que estava a oprimir os moçambicanos. E isso... Com esse objetivo, o surgimento da resistência era libertar aqueles que estavam a ser oprimidos. Esse é que era... Sim. Olha, meu irmão, havia fuzilamento público. Fuzilamento público. Não havia tribunal, aquilo que nós temos hoje. Eram tribunais revolucionários. Tribunais revolucionários não julgavam a ninguém. Decidiam em relação àquilo que o poder queria. E não havia outra alternativa a não ser a Renamo. Por isso, o Djakama e o André foram os primeiros que apareceram para que pudéssemos libertar o país. E como é que foi essa tarefa de libertar o país? Foi difícil. O André foi muito corajoso. Ele saiu da Rosésia do Sul para o campo de concentração em Gorongosa. Libertou alguns jovens que hoje estão conosco, que hoje não são jovens, para que pudéssemos iniciar a luta. Estamos a falar de 1977. 77. Estou a falar de Sacuzi, na província de Sofala. E iniciamos com a guerra. Não foi fácil. Sabe, na altura, quando nós fazíamos a guerra, não tínhamos enfermeiros qualificados. Não tínhamos medicamentos. Nós entrávamos aqui com alcatura, uma tintura e alguma coisa ali. Mas o espírito de libertar o país estava no... Era mais forte. Sim, senhora. E conseguimos. Uma vez eu tive encontro com o presidente da Uganda, Museveni, no hotel Cardoso. E uma das perguntas que fez, ele dizia que vocês, depois da morte do presidente Djakama, e eu fui convidado para que pudesse ter encontro com ele, que vocês estão sendo usados com imperialismo. Eu perguntei a ele, nós é que estamos sendo usados com imperialismo ou o senhor?
Na altura estava ali o ministro da Agricultura. Vocês, quando querem dinheiro, vão ao imperialismo. Agora, nós que não temos dinheiro, não temos nada, não podemos ir para lá. Nós não vamos para lá para sermos imperialistas, mas vamos para lá para encontrar a solução da vida dos moçambicanos. O Museveni. Sim, Museveni que é o aliado dos americanos. E queria colocar a Renamo no lugar de quê? De fantoches. Nós não somos fantoches. Não somos fantoches. Falando nisso, porque, olha, eu quero terminar com... Sim, fica à vontade, Sr. Presidente. Nós fizemos a guerra. Iniciamos a guerra na Rodésia. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Como a Frelimo também iniciou a guerra na Tanzânia. Nós não podíamos partir pedras para termos a asma. Tínhamos de encontrar uma retaguarda segura para que pudéssemos fazer a guerra. Bem. E, Sr. Presidente, eu queria avançar já para uma outra fase, tanto quando acontecem as primeiras eleições multipartidárias, tanto em 1994, tanto entre a nova experiência da democracia que nunca se tinha vivido em Moçambique. Quer comentar um pouco esse aspecto, por favor? Eu comento na medida em que essa democracia é o fruto do trabalho da Renamo. Exato. A luta da Renamo. Porque se não tivéssemos feito essa guerra de 16 anos, não teríamos eleições em Moçambique. Não teríamos. Se está recordado, antes das eleições, o presidente Chissano, que na altura estava a dirigir o país, quando estávamos a negociar em Roma, ele fez um trabalho a nível do país, onde ele contrariava ideais da Renamo, da democracia. Dizia ele que a Renamo está a defender a democracia ia dividir o país. Não é? Isso. Ele dizia que a democracia ia dividir o país, enquanto ele é que queria dividir o país. Isso era em cumprimento daquilo que foi abordado. Sim, senhor. Ele não concordava com a democracia. E quais é que foram os... Mas depois, ele próprio aceitou a democracia porque assinou o Acordo Geral de Paz em 1992. 92. E tivemos as primeiras eleições multipartidárias em 1994. Sim. Mas foram eleições fraudulentas. Foram fraudulentas porque havia a possibilidade da Renamo ganhar. O presidente já ganhar. Há quem diz que ganhou, só que não foi... Não ganhou através da fraude. Sr. Presidente, bom, vamos ter aqui que a história é longa, são 50 anos, estamos a falar de 50 anos, e eu queria, portanto, perceber da sua parte no que tange a intolerância política, guerra em Cabo Delgado, dívidas ocultas, a soberania nacional, portanto, que isso afeta negativamente aquilo que é o desenvolvimento do país. Eu queria ouvir da sua parte como é que vê estas questões. Para nós, isto provoca um atraso ao desenvolvimento do país, na medida em que a guerra em Cabo Delgado, atrasa o país. E aquilo que foi o estudo que os intelectuais, os acadêmicos apresentaram ao público é que é através da desgraça, é através da pobreza, é através da falta de meios. Se de 1975 para cá, se esses governos
que passaram tivessem criado condições para o povo moçambicano, não teríamos esse conflito. De Cabo Delgado. De Cabo Delgado. Nós não podemos esconder as coisas. Temos de dizer a verdade. É que a pobreza, a falta de condições, os jovens precisam de alguma coisa. E por isso, hoje, temos o conflito em Cabo Delgado. Em relação a outras situações que... Dívidas ocultas. Dívidas ocultas é a ambição desses governantes da Frelimo. É a ambição que eles têm. É a ambição econômica que eles têm. Eles é que estão a oprimir o povo e são eles que estão a explorar todos os recursos que Moçambique tem. E o povo moçambicano fica desgraçado. O povo moçambicano fica desgraçado e eles preferem levar dinheiro de outros povos, porque levam o dinheiro de outros povos, dos impostos desse povo, para vir fazer aquilo que não vai condicionar os interesses dos moçambicanos. Nós vivemos essa situação, viu, quando foi o julgamento daqueles que estão envolvidos nessa desgraça. Alguns já em liberdade provisória. Eu vi agora aquela senhora que é a esposa do ex-diretor de quê? Da CISI. Está fora. A Ângela já está fora. Mas será que já resolveram o problema das dívidas? Quem vai pagar aquelas dívidas que eles contrariam? Para dizer que existe aqui uma situação que os moçambicanos, os próximos governos eleitos, que possam resolver. Mas essas questões, Sr. Presidente, sente que é por falta de condições para se resolver ou falta de vontade política? É falta de vontade política, na medida em que nós tivemos aquele espetáculo na PO. Vimos, foram quantos dias? Eu não sei contar, não sei. Foram vários dias que a imprensa esteve lá, e os polícias, tudo. Aquilo foi um caso. Sim, senhor. Mas depois o que aconteceu? Hoje já estão a sair. A Ângela, eu vi ela sair como se estivesse a sair num hotel. Sim. Com uma roupa... Não ela só, acho que todos estão a sair. Estão a sair, sim. O antigo presidente. Já saiu. Isso é que eu não sabia. Já saiu. Hoje está em processo, mas creio que já deve. Mas para dizer que aquilo foi só uma máscara para o povo moçambicano dizer que há alguma coisa que está acontecendo, mas no fundo era só para enganar os moçambicanos. Sr. Presidente... Mas um dia, isto aqui vai ter uma solução. Porque os moçambicanos não podem ficar a pensar que isto vai terminar aqui. Um dia vai ter uma solução. Quando o Presidente diz um dia vai ter uma solução, como é que seria essa solução? Estão criadas as condições? Não, a solução é uma alternância e aqueles que vão estar no poder vão poder resolver os problemas. Porque o Estado não pode pagar uma dívida que não serviu para o Estado, serviu aos interesses de lacaios, não sei o que tudo, e depois hoje o Estado tem que... Não.
Muito bem. Não pode. Muito bem. Sr. Presidente, eu acho que não é fácil fazer uma retrospectiva de 50 anos em 30 minutos, 45 minutos. Eu sinto que o Presidente tem muito para esclarecer ponto por ponto, mas vamos ter que partir para outro ponto que tem a ver com a democracia e participação política. Eu iria também colocar aqui 2, 3 aspectos. Como é que avalia o processo de descentralização, a participação política dos cidadãos? Poderíamos começar por aí? Meu irmão, a descentralização foi um trabalho que nós fizemos. Nós aqui apresentamos esse projeto, é um projeto da Renamo, e nós queríamos que essa descentralização fosse até a eleição de um administrador, que pudéssemos ter a Assembleia Provincial do Distrito. Já temos governador eleito, já temos a Assembleia Provincial lá, já temos autarquias, já temos a Assembleia Autárquica, mas temos uma déficit em relação ao distrito. Não porque o Renamo não quer, foi através daqueles que não querem ver a libertação dos distritos. Mas com o tempo vamos conseguir. Porque o distrito deve estar liberto. Porque nós temos de ter um administrador eleito e a sua Assembleia Distrital para que possa criar condições para a nossa população. A nossa população não pode continuar a beber água do charco. A nossa população não pode continuar a ter falta de medicamentos. Porque um administrador eleito vai criar condições para o seu distrito, através da sua promessa. Aquela promessa que vai fazer lá, é essa promessa que ele vai cumprir. Porque ele sabe, se não cumprir, não vai poder renovar o seu mandato. Na sua opinião, Sr. Presidente, existe a participação política dos cidadãos? Os cidadãos participam na política com as suas ideias para a mudança da gestão? Não, eu penso que isto é uma atividade real na medida em que a eleição do deputado para estar na Assembleia da República é uma representação do cidadão. O deputado é eleito para representar o cidadão. Aquilo que o deputado aprova lá é para beneficiar o cidadão. Para dizer que nós queríamos complementar isto com a eleição do administrador, porque o administrador é que está na base. A eleição do administrador faria parte dessa contribuição do cidadão. Certo. Mas a Frelimo não aceitou. Mas já está na Constituição da República. Sim. Pois. Sr. Presidente, o sistema eleitoral, sustentabilidade política e transparência. Oferece-lhe deixar ficar aqui um comentário. Estamos a falar de um aspecto que cria alaridos durante este tempo eleitoral. Como é que faz a avaliação deste aspecto? Eu penso que é preciso que trabalhemos para que encontremos uma solução em relação a essa parte. Porque, neste momento, os órgãos da administração eleitoral são comprometidos. O Conselho Constitucional é comprometido. Por isso, não temos eleições livres, justas e transparentes. Quando diz está comprometido, é com o público ou com... Com o regime. Com o regime. Na medida em que o povo coloca o seu voto na urna, mas não tem nenhum poder. Os que decidem em relação aos resultados são esses órgãos.
São esses órgãos. Muito bem. E só para ver, nas últimas eleições gerais, quanto tempo levamos para termos o resultado? Quanto tempo? Isso tem... É normal num país democrático. Tivemos eleições autárquicas, onde a Renamo podia governar mais de 22 autarquias para virem oferecer 4. É normal? É isso que nós queremos como povo, como Estado? Para dizer que há déficit. E para isso nós temos de trabalhar. Há um ponto essencial que todo o povo sabe, que a democracia foi trazida pela Renamo. O pai da democracia, para um bom entendedor, e sente-se uma crise na democracia em Moçambique. Se concordar comigo, se não concordar comigo, também poderá deixar a ficar a sua explanação. Qual é que seria a saída para se sair desta crise? A única saída é termos eleições livres, justas e transparentes para uma alternância governativa. Enquanto continuar este regime, nunca vamos ter isso. Porque esses não querem nenhuma alternância. Para dizer que, enquanto continuar a Frelimo, nunca vamos ter alternância e nunca vamos ter eleições livres, justas e transparentes. Nós temos de trabalhar. A sociedade, os partidos devem trabalhar para que possamos ter eleições livres, justas e transparentes. E a comunidade internacional. E eu tenho uma visão muito diferente, porque temos tido observadores. Eu penso que o problema de Moçambique não se resolve com observadores. Porque aquilo que eu vivi, desde que sou presidente do partido, os observadores não resolvem nada. Porque aquilo que eles trazem como a solução é depois dos resultados. Eles vêm, coisa observação deles, não sei o que, tudo, depois de tudo. Enquanto o anúncio de quê? Dos resultados. Isso não altera nada. E o observador está na mesa. Pode ver a fraude a ser feita, ele não tem, não tem nenhum poder de alterar. Para dizer que o que nós temos de fazer é que trabalhemos sociedade, os partidos políticos, a comunidade internacional, para que possamos ter eleições livres, justas e transparentes. Enquanto continuar a Frelimo, nunca vamos ter isso. Mas há uma necessidade de alternância do poder. Esta é que seria a única possibilidade para termos eleições justas e transparentes. É verdade, porque coisa com a Frelimo nunca. Sr. Presidente, o partido Renamo, na opinião de muitos, é o melhor partido até hoje da oposição, sobretudo por todo o trabalho que foi feito até hoje, a existência até de tantos outros partidos que hoje temos, foi mesmo primeiro pelo surgimento do partido Renamo. Existem condições para se unir a esses partidos todos existentes na possibilidade de se trabalhar para que existam eleições livres, transparentes, porque nós queremos acreditar que este seria o caminho para aquilo que o povo moçambicano pretende. Olha, nós estamos num país marxista. Podemos falar da democracia, mas alguns partidos estão metidos lá. Podemos criar essa condição de estarmos juntos. Mas há uns que comungam com eles. Estão lá não com os partidos da oposição, mas fazem parte do... Fazem parte. Agora, o que é que nós vamos conseguir nisso? Porque tudo que vamos planificar, vamos passar para os outros.
Agora, isso é benéfico para nós? Está aí o Podemos. O Podemos está aí. Aquilo que fazia o PIMO, aquilo que fazia o Partido Trabalhista do Miquel Mapote, é o que está a fazer hoje o Podemos. Nós vimos, eu na altura era secretário-geral, um dia eu estava a viajar e deparei-me com o presidente do PIMO, o Jacob Sibindi, o Miquel Mapote, vinham de Niassa, numa participação de uma atividade política com a própria Frelimo. Foi numa base histórica da Frelimo. Eles estavam lá, mas eles não tinham, nunca tiveram assento no parlamento, mas são eles que eram convidados na altura para estarem lá. Mas a Renamo tinha assento. MDM tinha assento, mas que esses eram excluídos, eram convidados esses partidos. Para dizer aqui, até hoje temos esse problema. Né? Eu acompanhei num vídeo o presidente do partido, o Podemos, a dizer que temos de participar. Foi no dia 16 de junho, Moeta, né? Que é o dia de todos, não sei o que, não é dia de todos, é dia da Frelimo. O que vai acontecer amanhã é a criação do próprio partido, aliás, da própria Frente de Libertação de Moçambique. Já esteve a dizer que desde 1974 fez parte da Frelimo, hoje também é hoje presidente do maior partido. Eu acho que só consigo dizer que é o maior partido da oposição. É maior. Concorda comigo, Sr. Presidente? A implantação do Partido Renamo não pode ser julgado por um grupo de pessoas que estão na Assembleia da República. Certo. Pois. Que nem se conhecem e não sabem como é que entraram lá. A Renamo está implantada. É verdade. E se eu te levo hoje para Niassa, vai encontrar lá a população à espera de nós. Para dizer que nós não estamos a exibir a nossa essência só porque somos partido. É que nós estamos estáveis lá nas províncias, nos distritos, nos postos administrativos, nas zonas. Graças a Deus já tive a oportunidade de andar um pouco pelo país e conheço um pouco a realidade. Sr. Presidente, corrupção e seus efeitos na economia moçambicana. É verdade, disse que existe muita corrupção que acaba afetando negativamente aquilo que é a economia de Moçambique. O que é que gostava de dizer com respeito a este ponto? Não, nós gostaríamos de ver o aparelho do Estado despartidarizado. E esse combate tem que descer até a base. Na medida em que, quando continuar a corrupção, o Estado moçambicano, o país, vai continuar sem recursos, sem o respeito pela dignidade humana. E nós temos visto isso quando o senhor vai no Conservatório do Registro Civil. Se não ter alguma coisa, é exigido alguma coisa. Isso não pode acontecer. O senhor, como cidadão, tem direito de tratar a sua documentação. Eu, como o SUF, também tem direito. Quando o senhor tem um problema na família ou com o seu parceiro, ou vai na polícia ou na administração da justiça, tem as mesmas consequências.
E nós não podemos continuar assim. Porque a corrupção não é para nós criarmos ou incumparmos. É preciso combater com toda seriedade. Porque a corrupção faz mal na nação. É verdade. Faz mal. Porque qualquer investimento que quer entrar, os corruptos aparecem. E para você investir, tem que ter alguma coisa para mim. Então, a corrupção não é só, portanto, nos serviços públicos, está... A nível de todas as áreas. Eu tenho conversado com alguns investidores e dizem para que Moçambique tenha alguém que vem de fora, é preciso dar, chamam de luva. Mas isso para um investidor não é coisa. O investidor fica desanimado, porque ele vem ajudar. Agora, como é que nós temos de comprar um valor de alguém que vem ajudar? Não faz sentido. Por isso muitos preferem voltar. Estamos já a caminhar para o final, Sr. Presidente. Sim. Com todo o respeito, eu queria olhar para uma componente também que fez-se sentir durante esses 50 anos que estamos a comemorar. Aliás, dizia o Presidente em conferência de imprensa que nós vamos abrir uma nova página. Nesta página ainda anterior, a agricultura como base de desenvolvimento e recursos minerais. Como é que acha que está a ser tratado? É possível que seja realmente esta base de desenvolvimento dos moçambicanos da agricultura? Isso não vai acontecer enquanto continuar os comunistas a dirigir o país. Por isso estamos a promover que haja eleições livres, justas e transparentes para que haja uma alternância governativa. Porque é preciso que haja políticas públicas para que possamos ter uma agricultura que possa desenvolver o país. Não só falar, não só discursar, mas é preciso incentivar aqueles que fazem a agricultura. A agricultura, pegando a enxada de cabo curto, não desenvolve a nação. É preciso ser uma agricultura mecanizada, onde vamos usar maquinarias para que possamos vamos atravessar para a África do Sul. Vais ver o que é a agricultura na África do Sul. Eles não esperam da chuva. Eles têm meios próprios para que, na época que a chuva não cai, estão a produzir. Será que Moçambique não tem essa capacidade de criar esses meios? Moçambique tem todos os meios para que possa ter uma agricultura mecanizada. Mas o problema é da corrupção, aquilo que falamos. Eu vi aquele projeto de Celso Correia. Sim, sustenta. O que é que produziu? O que é que deu para Moçambique? O Banco Mundial apoiou. Sabe, em algum momento esses estrangeiros que aparecem em Moçambique, não porque querem desenvolvimento de Moçambique, querem tirar proveito. Aquele dinheiro, eles repartem no meio, uma parte para... E eles sabem disso. Agora, assim nós vamos ter o desenvolvimento na agricultura, na pesca. Quantas frotas que nós temos aéreas? Terrestre? Não temos nada. Marítimo?
Sr. Presidente, mais uma vez, lamentar o tempo que temos, mas mesmo para terminar, poderíamos olhar para a questão que tem a ver com a sociedade civil e o seu papel. A sociedade civil, sua participação ativa na mudança de paradigmas sociais e políticas e, por fim, a cidadania e a participação crítica nos últimos 50 anos. Eu tenho de dizer a verdade. É a verdade. Antes de multipartidarismo não havia sociedade civil. A sociedade civil aparece através do multipartidarismo, através do trabalho da Renam, da guerra de 16 anos. Não havia. Nem a própria sociedade civil sabe disso. Ninguém podia travar a Frelimo nessa altura. E hoje temos visto, mas essa sociedade civil não tem o poder de alterar alguma coisa, porque muitos deles estão ligados ao poder. Sabe qual é o problema? É que o único patrão em Moçambique é o Estado. Professor da Universidade Eduardo Mondlane. E essa Universidade Eduardo Mondlane é Estado. Ligado a quem? Ao poder. O Hospital Central é ligado ao poder. Tá? Para dizer que, enquanto termos a sociedade civil, que não tem poder econômico, não tem poder decisivo, de decisão, não podemos fazer nada, não podemos. Porque, sabe, hoje temos visto alguns da sociedade civil abrem boca hoje, no dia seguinte estão alinhados com o próprio regime. Certo. Eu respeitava, podem riscar, mas eu tenho que dizer a verdade. Não, mas estamos aqui para ouvir a verdade, senhor. Eu respeitava aquele. Não. Adriano Mvunga, que é coisa. Aquele que foi reitor daquela universidade do Rosário. Do Rosário. Do Rosário. Afinal de contas, aquele não é da sociedade civil, é do Partido Frelimo. Eu vi no outro dia com camiseta da Frelimo, no encontro da Frelimo. O Mvunga também esse que ele estava a dizer, é do Partido Frelimo, para dizer que não há identificação nenhuma da sociedade civil. Não há. Mas para isso, eu penso que com a alternância governativa vamos encontrar a sociedade civil. Neste momento, não temos. Por isso, o presidente Jacama dizia que a sociedade civil não existe, enquanto o empregador serve o Estado. Porque neste momento o empregador é o Estado. Todas essas sociedades civis estão no Estado. Então, eles não vão aceitar perder o emprego para ajudar a sociedade. Bem, Sr. Presidente, vamos mesmo terminar a nossa conversa. Infelizmente, sublinho, infelizmente, eu pessoalmente tinha muita vontade ainda de aprender, porque isto é uma escola para nós os mais novos. Mas, entretanto, eu não queria terminar sem pedir as últimas considerações à Sua Excelência, sobretudo com relação a estes 50 anos da independência nacional. Dia 25 comemora-se. E outro pormenor, desculpe, que queria que comentasse é sobre a tocha da unidade nacional. Sente que traz alguma coisa, cria esta unidade nacional que tanto os moçambicanos precisam? A tocha é uma invenção da própria Frelimo. A tocha é só para atrapalhar os moçambicanos. Talvez tenha uma troca lá dentro para que nos atrapalhe. Isto começou com o próprio Samora Machel. Todo presidente que inicia seu mandato tem que trazer tocha. Talvez eles estão a levar aquilo da Tanzânia, um curanteiro lá,
Eu não sei como interpretar isso. Yeah. Mas não tem nada a ver com a unidade nacional. A unidade nacional não aparece através de quê? Da tocha, não. E isto construi-se. E isto atrapalha assim, para que possamos ter a unidade nacional. Enquanto não trabalharmos para que possamos não ter Mandau, não ter quê? O Macena, não ter Maconde. Vamos ter... Não. Sr. Presidente, mesmo para terminar, eu queria pedir as últimas considerações. A última consideração é que eu lamento em relação com o comportamento do presidente Inhouz, aliás, Chapo, né? E no seu discurso inaugural, eu pensei que iria tratar o Estado como Estado, mas estou muito preocupado. Ele, como jovem, na altura dizia que era jovem, e a minha preocupação é em relação à nomeação do cidadão Pacheco. O Pacheco, não porque eu tenho problemas com o cidadão Pacheco, mas o seu comportamento. Ele está muito queimado no passado, como ministro da Agricultura, como ministro do Interior. Nós já vivemos aquela situação de manifestação que aconteceu aqui na cidade de Maputo, onde ele chamou de coisa de jovens de vândalos, não sei o que tudo. E hoje, esse que é pecado. Eu não sei, eu tenho uma pergunta a fazer. Será que a Frelimo não tem jovens, não tem pessoas que podem ocupar esses cargos? Por que está a levar Madalas lá? Eu não sei. Não estou contra Madalas. Pode existir Madalas com uma imagem brilhante. Agora, vai levar alguém que está sujo na sociedade? O que é que vai nos trazer na segurança o Pacheco? É só para eliminar a oposição, é para eliminar mesmo pessoas que não concordam com aquilo que está a acontecer hoje. O Pacheco, aliás, o Chabo está a contrariar o discurso, aquilo que ele apresentou naquele dia e aquilo que ele está a fazer. Porque indo naquilo que é dos membros que ele está a colocar, que é ministério, que é tudo, vai atrás do próprio Inhouz, do próprio Chissano, do que é tudo. Eu não sei se ele tem... Eu posso pensar, talvez, que ele tem uma assessoria daqueles mais velhos, Chissano, não sei quem. Mas não isto... seria a busca da experiência para esses mandalas, talvez... Não, olha, nós estamos a falar da segurança. Nós temos que encontrar pessoas honestas, pessoas de grande responsabilidade. Não aqueles que fizeram massacre no passado que nós temos de colocar na segurança. Se estás recordado, quando aconteceu aquele massacre de Moeta, aliás, de Montepuez, sim. O Pacheco estava em Cabo Delgado. A origem daquela situação de Montepuez foi de Pacheco. Nós fomos nas eleições intercalares, em Mocimboa da Praia. Tivemos situação que não devia acontecer. Foi através do Pacheco. Para dizer que nós, hoje, não estamos contra o Pacheco, mas estamos contra o seu comportamento. O Pacheco é um ser humano, como todos nós, mas temos de encontrar uma pessoa que podia estar naquele lugar e que pudesse dignificar o país, o Estado. Certo. Sr. Presidente, só mesmo para terminar, alguma palavra para os moçambicanos com relação ao 25 de junho?
Não, o que eu tenho a dizer neste momento é felicitar todas moçambicanas e moçambicanos e dizer que temos de trabalhar para que possamos ter os 50 anos no futuro de desenvolvimento, de progresso, daquilo que vai levar Moçambique a ter outra visão. Porque Moçambique não pode continuar parado. Moçambique deve ter solução em relação ao desenvolvimento. Estão aqui jovens que estudaram, jovens que podem ajudar Moçambique no seu desenvolvimento. É o que nós queremos neste momento. E muito obrigado. Obrigado, Dons, por este tempo maravilhoso que tivemos aqui nesta conversa e aprendemos, não diria pouco, aprendemos muito em pouco tempo e queremos, acima de tudo, também desejar felicidades ao Partido Renamo e o Sr. Presidente naquilo que é a sua tarefa de dirigir este partido que se diga em bom da verdade é o melhor partido, o maior partido da oposição em Moçambique. Muitas felicidades para si e para... Muito obrigado e boas festas para vocês todos. E muito obrigado.